Eu volto para falar sobre a agenda das eleições municipais de 2024. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, inaugura nesta terça-feira em Brasília o Centro de Combate à Desinformação para as eleições municipais de 2024. As informações agora com o repórter Sátrio Salles. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, avança nas ações e medidas para as eleições de 2024 serem marcadas pela transparência e sem influência de notícias falsas, distribuídas pelas redes sociais. Após a aprovação de resoluções com normas para o enfrentamento da manipulação da inteligência artificial, o TSE lança nesta terça-feira, às 16 horas, em Brasília, o Centro de Combate à Desinformação, a discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no âmbito eleitoral. As eleições municipais de 2024, quando os brasileiros voltarão às urnas para escolher prefeitos e vereadores, serão as primeiras com o uso de recursos da inteligência artificial, o que abre um caminho para manipulação de conteúdos e imagens montadas para captação de votos ou ataques a adversários políticos. Segundo o TSE, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, CIED, terá o papel de agilizar a comunicação entre os órgãos, entidades e plataformas de redes sociais para aprimorar a implementação de ações preventivas e corretivas e garantir o cumprimento das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral para propaganda eleitoral. De acordo ainda com o TSE, o centro vai auxiliar os tribunais regionais eleitorais no combate à desinformação, à deepfake, na proteção à liberdade de escolha do eleitorado. O centro coordenará também cursos, seminários e estudos para a promoção da educação em cidadania, democracia, justiça eleitoral, direitos digitais e combate à desinformação eleitoral, organizando campanhas publicitárias e educativas e sugerindo alterações normativas. Com redação do site Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. TSE está fazendo o dever de casa com muita antecedência, jornalista Beto Almeida, para que nós tenhamos, como destacou o Sátiro Salles, uma eleição com menos violência verbal por meio das redes sociais, com menos desinformação e menos manipulação de conteúdos, principalmente com o uso da tecnologia da inteligência artificial, que permite a você montar, gravar voz e imagem para atingir adversários políticos. Essa vigilância anunciada com antecedência pelo TSE é um bom sinal que vai tranquilizar tanto a eleitores quanto a candidatos. Sabe o que muda também, Luziano? É o conceito, a forma como eu vejo, como a Justiça Eleitoral vai ou pretende enfrentar essas questões de deepfakes, de desinformação, de uso criminoso das redes sociais. Porque antes ele discutia uma legislação, colocava essa legislação em votação, se aprovava, virava resolução do TSE para as eleições, para dirimir dúvida dos juízes e tal. Mas era isso, era uma lei que acabava sendo interpretada ali ao longo da campanha, durante o período e tal. Este centro, na realidade, de estudos, de acompanhamento, ele é dinâmico, ele mostra exatamente como tem boa a representatividade com redes sociais, com OAB, com entidade da sociedade civil e principalmente, antes hoje da inauguração, por exemplo, está prevista inclusive uma reunião com os presidentes dos 27 tribunais regionais do país, inclusive aqui, o do estado do Ceará, para exatamente ser apresentada as resoluções deste ano, o que vai marcar de fato para outubro. Vão tratar desse combate à desinformação, porque já tem a resolução, mas isso precisa avançar em relação à propaganda eleitoral. Tem a questão da biometria, do teste de integridade, enfim, são medidas que estão sendo adotadas e que você percebe que a coisa agora é dinâmica. Não é mais uma lei que vira resolução do TRE
TRE e que de repente ela vai ser aplicada ali pelos juízes, cada um no seu gabinete. Não, vai ter uma espécie de sala de situação, porque esse centro de acompanhamento nada mais do que isso. É uma sala de situação em que o próprio presidente do TSE em nível nacional, junto com essas entidades, vão acompanhar o dia a dia e melhor, e literalmente, Luziano, fazendo as modificações e as adequações que forem necessárias. E a aplicação da lei para inibir os casos de violência verbal.